Boa noite, galera. Novamente eu estou aqui com esse vídeo e é para o nosso canal chamado Você Sabia Que Era Assim? E como eu falei no vídeo anterior sobre religião, que foi a verdade sobre o dízimo, eu falei sobre o dízimo, assim como eu vou falar agora sobre outro assunto que tem a ver com a doutrina religiosa, porque muitas vezes as pessoas acreditam que é de um jeito, mas na verdade é de outro jeito. Esse é o grande problema. Até mesmo se você for em uma entrevista de emprego, normalmente quando tem um teste psicotécnico, a psicóloga ou o psicólogo que vai fazer o teste, geralmente é o último teste que eles fazem. Eles colocam uma frase e colocam todos os estudantes, todos os alunos ali, sei lá, as pessoas que participam daquele teste, em círculo, e a psicóloga cochicha no ouvido do primeiro e manda ele repetir para o próximo, que manda repetir para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E quando chega no último, já é bem diferente do que foi falado no início. E isso aí é uma realidade em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Então nós aprendemos desde a infância que falar em línguas estranhas é uma coisa. Só que nós vamos aprender hoje que falar em línguas estranhas é outra coisa bem diferente. Bem diferente, que está bem na sua frente, bem na nossa frente. E não conseguimos perceber isso. Por causa do condicionamento mental. Por causa da manipulação emocional que recebemos quando chegamos em uma determinada religião. Em um grupo religioso. Entende? E vou mostrar aqui agora, no livro na Bíblia, né, que é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, Bíblia Online, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 em diante. Porque nós aprendemos no meio religioso que os discípulos, né, quando eles estavam reunidos ali, chamam cenáculo, mas cenáculo na verdade não tem nada a ver com o templo religioso, né? Cenáculo é uma sala específica de uma casa, né? Não tem nada a ver com isso. E quando eles estavam reunidos ali, a intenção deles era buscar o Criador, né? Estar em oração. E o que acontece? Os líderes religiosos usam somente 3 ou 4 versículos para falar acerca de um texto muito grande, que no caso é Atos capítulo 2. Eles não leem o capítulo inteiro e falam sobre todos os versículos da maneira correta. E vamos ler agora linearmente esse capítulo e você vai entender melhor o porquê que línguas estranhas não tem nada a ver com a Bíblia. Língua estranha. Alguém vai dizer, mas eu falo língua estranha na minha denominação religiosa. Você fala sim, mas eu digo para você agora antecipadamente que é por pura emoção. E você vai descobrir isso agora, se você quiser continuar assistindo esse vídeo. Então, se você quiser ter outros conteúdos sobre esse assunto religioso, que eu também vou postar nesse canal, assuntos diversos, não é somente sobre religião. Como eu já postei sobre Matrix, né, tem um vídeo completo que fala sobre Matrix, um entendimento sobre Matrix, na verdade. E tenho a intenção de fazer de outros filmes e outras situações que tem na mídia, certo? Então o que acontece? Aí para você conseguir ter acesso a esse conteúdo, você vai ter necessidade de inscrever-se no meu canal e ativar aquele sino e escolher a opção de todas as notificações, todas. Porque aí sempre que tiver um conteúdo novo, você será notificado, entendeu? Então vamos ler aqui, ó. Começa no versículo 1, certo? Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora vamos analisar aqui. Pentecostes. O que significa Pentecostes? Pentecostes é uma palavra que está em grego. 100% grego. Sabia disso? Não sabia.
Eu também não sabia, mas eu descobri isso. Pentecostes é uma palavra que está em grego transliterada. E o que é transliteração? Não é tradução. A transliteração é quando você faz a adaptação da pronúncia de um termo para outro idioma, mantendo a pronúncia. Então, se você vai escrever arigato, que é obrigado em japonês, se você traduzir literalmente vai ser obrigado, mas se você transliterar, você vai manter a pronúncia. A, como que eu vou escrever arigato em português? Letra A, R, I, né, G, A, T, O, e para dar o som de O com arigato, eu tenho que botar um circunflexo no último O, arigato. A mesma coisa acontece com, se for transliterar para outro idioma, como russo, italiano, japonês, qualquer outro idioma. Eu vou usar a gramática daquele idioma e escrever de uma forma que qualquer um que entenda aquele idioma possa pronunciar da mesma forma arigato. Então, Pentecostes é uma palavra que está em grego, 100% grego. Isso significa quinquagésimo. Agora, por que quinquagésimo? Porque na lei de Moisés, no 50º dia após a Páscoa, eram comemoradas as festas das semanas e festas das colheitas. Só que o líder religioso não te fala isso. Ele não fala que Pentecostes quer ter 50º. Ele esconde de você. E aí, eles estavam comemorando, porque tinha uma grande multidão nesse dia. Estavam comemorando essa festa. E os irmãos estavam ali orando, né, meditando, concorda? E o que aconteceu? Como diz o texto, cumprindo-se o dia, o 50º dia da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque também eles cumpriram a lei de Moisés, eles tinham que participar da festa das semanas e a festa das colheitas. Eles não estavam ali somente para orar, estavam ali para participar dessa festa também. E de repente veio do céu um som, isso aqui no versículo 2, né, do céu aberto. Como de um vento veemente e impetuoso. Só que o líder religioso diz para você o quê? Receba o vento do Espírito. E sopra no microfone. Para parecer que é o vento do Espírito. Mas não foi som de vento. Foi um som que parecia como de um vento. Mas não era vento. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Certo? Casa, não era templo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não eram de fogo, pareciam de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quer dizer, como que poderia ser de fogo? Pareciam de fogo. O líder religioso fala com você assim, não, o irmão é pentecostal e sapatinho de fogo. Já associa o Pentecostes, que quer dizer 50º. Se você traduzir para o português é 50º mesmo. Pode fazer o teste aí, procura um dicionário, o Google Tradutor, e bota lá Pentecostes e vai ver lá que é 50º. E aí vai pensar, dizer, não, mas é o fogo do Espírito. Não tem fogo do Espírito. Eram línguas repartidas que pareciam de fogo. Então não era fogo, era outra coisa, era luz, não fogo. Mas ele vai induzir você a entender que é fogo, para poder manipular o seu entendimento. E verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, foi o que? Foi uma presença espiritual que veio sobre eles. Com certeza foi isso. Né? Uma conexão espiritual com os seres da luz, com certeza. No verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só que o líder religioso fala que você tem que falar uma língua enrolada, balabalai, 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 balá de gato, balá de gato, balá de gato, balabalai, balabalai, balá de gato, vira um balaio de gato mesmo. Vira um balaio de gato porque ninguém entende bolufas nenhuma. Entendeu? Só os gatos que entendem. E fica naquela coisa de língua estranha, estranha. Que língua estranha está dizendo aqui no texto? Nenhuma. Entende? No verso 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Por quê? Era a festa das semanas e festa das colheitas. Por isso. Só que eles não falam para vocês isso.
E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha o que aconteceu, né, aqui nesse momento. Eles dizem que somente os irmãos que estavam lá reunidos que falaram em outras línguas, né? Mas é mentira. Olha aqui o verso 6, olha, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ó, como que eu sou italiano e entendo hebraico? Porque os irmãos eram hebreus, eles não eram italianos, né? Porque o Império Romano era na Itália, né? Eles não falavam espanhol. Os irmãos ali, os seguidores do Messias, eles eram hebreus, falavam hebraico, tem nada a ver. Mas aqui, ó, todos entendiam, ouviam eles falarem na própria língua, e cada um deles também, porque aqui o texto é muito claro, e correndo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, se eu sou um japonês que naquela multidão ali, eu estou ouvindo os irmãos lá, os apóstolos, falando numa língua que eu entendo. Ele conhece japonês? Que história é essa? Ele não é hebreu? Ah, não, eu sou lá da Sibéria, falo em russo, então eu sou da Índia, eu falo no sânscrito, e eu estou ouvindo ele falar em sânscrito, que negócio é esse? Né? E todos pasmavam, verso 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ora, por que entendemos o que eles falam? Eles estão falando cada um no idioma de cada um? Quer dizer, cada irmão ali falava em um idioma diferente, por isso que eles entendiam. Um falava em hebraico, outro falava em italiano, outro falava em sânscrito, outro falava em russo, outro falava em espanhol, e assim seguia. E o 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha a pergunta que fizeram. Porque, tipo assim, eu posso criar um grupo de pessoas, 10 pessoas, por exemplo. Um vai falar inglês, outro espanhol, outro italiano, outro em russo, outro em grego, outro em aramaico, e outro em japonês, e outro em mandarim, e combinar entre eles para falar o mesmo texto. O mesmo texto, repetir todos ao mesmo tempo o mesmo texto. Cada um, de acordo com o seu idioma, vai entender o que eles estão falando ali, porque é de acordo com o idioma. O que é chinês vai entender o mandarim, o que é japonês vai entender o japonês, o que é russo vai entender o russo, o que é italiano vai entender o italiano. É assim que aconteceu ali. Não foram línguas estranhas, né? E no versículo 9, como diz aqui, ó, partos, né? E medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, né, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso que eles falaram aqui. E todos se maravilharam, aqui ó, no verso 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de moço, cheios de bebida, né, alcoolizados. E no verso 14, Pedro, que o nome dele não é Pedro, né, porque ele era hebreu, então esse nome Pedro foi inventado, a gente sabe disso, né? Foi inventado, o nome dele nunca foi Pedro, coisa nenhuma. Porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Quer dizer, aqui quando Pedro estava falando, ele falou já no idioma, nesse momento aqui, que todos conseguiram entender simultaneamente. Porque somente ele que estava falando. Inicialmente eram todos os apóstolos que estavam falando, agora aqui foi somente ele. Aqui, com certeza, aí já ficou mais difícil de você conseguir entender a lógica do negócio. Porque aqui está falando que Pedro, colocando em pé, ele começou a falar, ele levantou a voz e disse,
né? Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Apesar que, na verdade, aqui ele está falando para esses aqui que estavam zombando. Ó, e outros zombando diziam, agora entendi, ó. Até eu entendi. Estão cheios de bebida. Ele falou direcionado para esses caras aqui, ó. Esses outros aqui que estavam zombando. Ó, pessoa que ia me pegar pelo pé, né? Se lascou aí. Perdeu. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Quer dizer, ele falou direcionado para esses caras aqui, esses outros aqui, ó. Entendeu? Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, quer dizer, ele estava dizendo essa palavra aqui para esses outros aqui, ó. Ao mesmo tempo que os outros apóstolos estavam falando outras coisas para os outros que de acordo com o seu idioma. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Aí ele vem aquela sequência daquele discurso, farei prodígios, o sol, varões reis, escutai a palavra de Jesus, varão aprovado, blá, blá. Verso 23, a este que foi entregue pelo conselho, porque ele disse de Davi, o verso 26, por isso se alegrou o meu coração, varões irmãos. Ele continua aqui o discurso dele, de sorte que é exaltado pela destra de Deus, não sei o quê, porque Davi, ouvindo isto, aqui ó, saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus que foi crucificado, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, certo? Beleza. O verso 37 aqui agora, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Esse aqui que ele está falando dos outros lá em cima, que estavam zombando. Que faremos, varões e irmãos, porque se arrependeram, eles zombaram deles, estavam arrependidos. Quer dizer, enquanto Pedro estava evangelizando esses caras aqui, esses outros aqui, os demais apóstolos estavam evangelizando outros que estavam lá também, de acordo com o seu idioma. Essa visão aqui, o líder religioso não passa para você, entendeu? Porque ele não tem interesse em passar. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um e sede batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Verso 39, porque a promessa vos veio, aí ele continuou com o discurso e com muitas outras palavras, isso testifica, os exortava, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Esses outros que ele está falando aqui. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Mas por que agregaram quase 3.000 almas? Não foi só por causa da palavra de Pedro. Porque Pedro estava evangelizando no idioma daqueles outros ali, no idioma deles. Enquanto Tiago, por exemplo, que o nome dele também não é Tiago, ele era hebreu, então o nome dele nunca foi Tiago. Né? Nunca foi Tiago. O cara nasce em Israel e vai ter um nome latino, que Tiago é um nome latino. E aí? Quer dizer, Tiago estava falando em outro idioma, para outro grupo de pessoas, porque eram muitas pessoas ali. Ele não tinha uma caixa de som, um alto-falante como tem hoje aí, poderosíssimo, para falar para uma multidão de pessoas simultaneamente. Então Pedro estava com um grupo de pessoas ali, que o nome dele também não é Pedro, né? É outro nome hebraico. Estava ali com um grupo de pessoas ali falando que esses outros aí. Tiago estava com outro grupo, sei lá, Barnabé estava com outro e assim vai. Então, quando colocou no texto aqui, quase 3.000 se converteram, aceitaram a palavra deles ali, significa que não foi exatamente Pedro que pregou assim, não. Só que o líder religioso diz, não foi sim. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Aí todos os que creram, né, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, quer dizer, desde o início aqui do texto, você vê nitidamente que ele, em momento nenhum, ele falou em línguas estranhas. Mas o líder religioso quer induzir você a qualquer custo a falar dessa forma, língua estranha. Mas não é estranha. Nunca foi e nunca será. Mas por que eu falo então, Valdeir, em língua estranha na minha denominação religiosa? É porque simplesmente você é induzido emocionalmente.
Porque você vê um líder religioso falando ali, forçando ele para falar. Porque eu posso inventar agora qualquer língua enrolada aqui, balá, balá, balá de gato, balá, balá, chi para trás, chi para frente, pulinho para cá, xerenenê, xeroró. Eu posso inventar qualquer uma. E repetir esse padrão continuamente no templo religioso. As pessoas vão se sentir induzidas mentalmente a repetir esse padrão. Porque me fala, quem consegue traduzir isso? Ninguém. Ah não, porque a irmã tem uma revelação que ela conseguiu traduzir línguas estranhas. Que mentira. Que mentira. Eu posso dizer isso aí porque eu fui evangélico durante 18 anos. 18 anos eu fui do sistema religioso. E eu digo para você com experiência de 18 anos e conhecimento teológico, que não tem nada a ver. Eu falava línguas estranhas. Mas eu entendia, por que eu estou falando esse negócio enrolado aqui, bicho? Eu não consegui entender nada, entendeu? Pura emoção. Aí vamos aqui agora para o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, onde um cidadão conhecido, que o nome dele dizem que é Paulo, mas não é Paulo coisa nenhuma, né? O nome dele, poxa, se o cara era hebreu, qual é o nome dele? O nome dele é Paulo mesmo, tem certeza disso? Ah, se eu tivesse nascido na China, meu nome ia ser Valdeir mesmo. Meu nome ia ser João. Será que seria? O seu nome é Pedro? O seu nome é Crisóstomo? O seu nome é Maria? Se você tivesse nascido na China, seu nome ia ser Maria mesmo? Tem certeza disso? Não seria. E por que o nome dele tem que ser Paulo, hein? Se ele nasceu em Israel. Era hebreu. Entendeu? Então aqui, ó, nesse capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 14, o chamado apóstolo Paulo, ele exorta do início ao fim, falando que não é para falar em língua estranha. Mas o líder religioso diz para você, não, irmão, você tem que ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em língua estranha. Assim como aconteceu naquele dia lá em Atos, dia de Pentecostes. Olha só como ele está enganado, equivocado e deixando você mais equivocado ainda. Porque em momento nenhum ali houve línguas estranhas. Nós vimos aqui no texto. Não teve línguas estranhas, teve outros idiomas inteligíveis que cada um entendia de acordo com seu entendimento. E como eu falei, o discurso de Pedro não foi para aquela multidão não. Porque ele não tinha alto-falante, não tinha microfone ali para falar para aquela multidão toda. Aquela palavra ali foi para aqueles homens que estavam ali. E quase 3.000 se converteram, porque ao mesmo tempo todos os irmãos estavam ali falando com grupos de pessoas de acordo com o seu idioma acerca do conhecimento que eles tinham. Então, somando todas as pregações, deu aquilo ali. Era a quantidade de pessoas que aceitaram aquela palavra. Entendeu o negócio como é? Quer dizer, você aprende de um jeito e agora está percebendo que é de outro jeito. E por que você tem que seguir a ideia do seu líder religioso, sendo que o próprio texto diz o contrário? Se você segue o livro Bíblia, o livro sagrado, então você tem que seguir o livro sagrado, porque eu não estou mentindo aqui. O próprio texto fala por si só. Então diz o que aqui no verso 1? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. O que é profetizar? É você prever algo. Olha só, tem aqui ó, no dicionário, que ó, verbo transitivo direto, prever alguma coisa através de deduções, ou seja, intuição, premonição, vidência, clarividência, prognosticar. O que é prognosticar? Você tem uma visão do futuro, né? Prognosticar o pai, prognosticar o pai previa o divórcio do filho, aí no caso foi mais na previsão mesmo estatística. Pô, de acordo com a situação da família, muita briga, muita discussão, a tendência é essa. Entendeu? Previa uma falência da empresa, às vezes pode ser pela situação atual dela, ou porque ele já previu isso em sonho, por exemplo, então ele foi e falou o sonho, isso é profetizar. É isso que é profetizar. Não tem nada a ver com falar, eu vou aqui falar numa língua estranha que ninguém entende, bolufas nenhuma, e agora vem alguém falando, eu tenho dom de interpretação de línguas, olha só que papo furado. Até que papo furado.
Porque, como eu te falei lá no Atos capítulo 2, não era língua estranha. Não era. Nunca foi. Porque, ó, o verso 2 aqui, ó, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas ninguém traduz. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ele vai consolar a pessoa, vai edificar, vai trazer uma mensagem positiva. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Que o ego sobe, poxa, eu falo nessa língua enrolada, nem eu mesmo entendo. Nem eu entendo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Mano, não estou zombando não, essa é a realidade. No verso 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Só que não existe negócio de interpretação de língua estranha. Não existe isso. Tem um lá que diz que tem o dom e fala um monte de coisa, ele repete o que ele quer ali, que o povo quer ouvir, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia, da doutrina? Da mesma sorte que se são as coisas inanimadas que fazem som, seja flautas, seja cítaras, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara. Ele fez analogia. Ele fez uma analogia comparando até mesmo instrumentos musicais. Como que você vai tocar uma nota, uma música, se você não fizer algo inteligível, algo inteligente? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Quer dizer, no campo de batalha tem o corneteiro que ele dá o toque de comando. Ele já sabe o toque como é. Se ele der o toque errado, o toque de recuar, então o exército não vai avançar. Se ele der o toque de avançar sem ser a hora, o exército vai morrer. Então tem que ser correto. Então fez essa analogia aqui. Assim também vós com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Olha só, porque estareis como que falando ao ar, ninguém vai entender nada. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Todas têm significado, os cantos dos pássaros principalmente. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais saber, sobejar, né? Neles, ou seja, analisar, aproveitar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Só que não existe interpretação, essa é a realidade. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas se o meu entendimento fica sem fruto. Então ele faz toda uma analogia aqui, ó, e começa a colocar aqui, ó, dou graças a Deus porque falo mais línguas do que vocês todos, vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, e continua aqui, ó, seguindo o texto, aqui no verso 22, ó, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quer dizer, o cara tem que entender o que está acontecendo. Né? E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando mais 3, e por sua vez, e haja intérprete. Quer dizer, se a pessoa achou que tem que falar aquela língua enrolada ali, que ela vai e fale. Blá 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 blá. Maramanaia, Shimanaia, Shiberaya. Eu posso falar o que eu quiser aqui, eu posso falar em russonês, ó. Eu vou falar em Russovski, por exemplo. Mas o que acontece?
Ele falou aqui, ó, que haja dois, ou que cada um fale por sua vez, para não virar aquela bagunça toda, aquela confusão toda, e que haja intérprete. Mas aqui, o texto aqui, ele pode estar falando tanto em outro idioma, quanto na língua chamada estranha, que é citada na igreja, porque ele fala desde o início que não é para falar língua estranha, né? E se alguém, ó, alguém fala língua estranha, faça por dois ou três, quanto no mais três, quanto muito três, e por sua vez, e cada um por sua vez, um de cada vez. E haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. E fale dois ou três profetas, e os outros julguem. Quer dizer, ele está falando de profeta. O profeta faz o quê? Profetizar. E profetizar não é falar língua estranha. Entendeu? Mas se a outro estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, se for revelado alguma coisa. Não é para você falar aquela língua enrolada, e não tem ninguém para falar qualquer coisa, sendo que, na verdade, o que foi dito lá em Atos não foi língua estranha. Começa por aí. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas na igreja, tá? E se quiserem alguma coisa, aqui no verso 35, ó. Interroguem-se em casa seus próprios maridos, tá? Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós, né? Que está reclamando porque você está falando só em língua estranha. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Por que ele falou isso aí? Procurai com zelo profetizar, você deve ter a revelação, ter a premonição, ter a vidência, clarividência, para você falar algo construtivo para alguém. E não proibais falar em línguas. Se você quer fabudejar em línguas aí, você fala o tanto que você quiser. Ninguém vai entender nada mesmo. Esse vai dizer, não, porque tem o dom da interpretação da língua. Mentira, cara. Isso é mentira. A pessoa chega ali e fala o que ela quer para todo mundo, agradar todo mundo. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o que fala aqui, ó. Seguir o amor e procurar com os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala e profetiza, o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, o Espírito fala de mistérios. Quer dizer, ele está falando o tempo todo aqui que você não deve falar em línguas estranhas, o tempo todo. Só que o líder religioso vai pegar só alguns versos isolados aqui e vai tentar induzir você a acreditar. Não, tá vendo? Paulo falou que tem que profetizar. Mas o que tem a ver eu com Paulo, cara? O que você tem a ver com esse cidadão? O que você tem a ver com ele? Me responda. Responda para você mesmo. Começa a dar um estalo na mente. Começa a entender a verdade. Porque é muito fácil falar isso. Mas agora o próprio texto, ele próprio diz que não é para falar língua estranha. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, aqui em diante, não foi línguas estranhas, foram outros idiomas. Então por que você tem que ficar lá igual, não vou falar idiota não, mas igual uma pessoa sem noção e ficar blá 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 blá. Tem sentido isso? Quer dizer, se você segue a verdade, então siga a verdade. Entendeu? Por isso que eu falei no início. Você aprende de um jeito, mas na verdade é de outro jeito que não tem nada a ver. Entendeu? Porque o que o líder religioso diz para você é uma coisa, o texto aqui é outra coisa bem diferente. Agora, cabe a você decidir se vai continuar seguindo essa ideia ou não. Mas alguém vai dizer, não irmão, mas eu já recebi uma profecia de alguém que ele falava em língua estranha, depois falava em português, e tudo que ele falou aconteceu comigo, tudo aconteceu. Mas será que essa pessoa não estava forçando essa língua que diz estranha? Ele não tinha já um dom de clarividência e não sabia? Será que ele não tinha uma mediunidade, essa é a realidade, aflorada, e achou que precisava falar nessa língua enrolada que ele mesmo inventou, ou que ele aprendeu com alguém, e depois vinha, falava essa mensagem que você disse que cumpriu?
Será que não foi isso? Porque o próprio texto aqui afirma que não é para falar em língua estranha, que não tem base isso. Agora eu não vou te convencer. Nem quero que você saia da sua denominação, nem quero que você pare de falar língua estranha. Para mim você pode falar o tanto que você quiser, que ó, não tem, pode até gravar uma música em língua estranha, que vai ser legal. Vai dar muita visualização no YouTube. Mas se você é uma pessoa realmente honesta, que segue a verdade, analise bem isso e tire suas devidas conclusões. Então essa é a palavra de hoje, um pouco demorada, mas muito bem explicada. Então, como eu falei no início, se você tem interesse em continuar recebendo novos vídeos do meu canal, inscreva-se e clique no sino, marcando todas as notificações, porque assim você vai estar sempre atualizada nos novos vídeos que eu vou preparar nesse canal. E não será somente sobre religião, tá? Vai ser também sobre outros assuntos gerais, filmes, tecnologia, e vai seguir uma sequência de playlists que eu vou criar para cada tipo de assunto, uma playlist diferente, entendeu? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima.